Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Dosecast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou Matheus Prata, estou novamente em dupla com meu amigo Rafael Rossi Grande prazer, Matheus. Salve, salve, galera. para fazermos a cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia que aconteceu agora em Madrid. Cobertura póstuma, né, Matheus? Que é a cobertura de verdade quem fez foi a Raquel e o Plínio. Inclusive, uma incrível cobertura. Foi muito legal esse feriado, passar assistindo aí a cobertura deles. Eu não sei se eles gostaram tanto, porque eles devem ter trabalhado muito, pelo que eu vi na rede social. Mas pra gente foi muito, muito legal. Temos que deixar nossos agradecimentos Com certeza. ao excelente trabalho que o Plínio e a Raquel fizeram, fora as outras pessoas que ajudaram eles também, o Kelvin, a Fernanda, a noiva do Plínio, né? Plínio noivou. Plínio noivou, parabéns, Plínio, parabéns, Parabéns Fê. a todos. E o marido da Raquel também ajudou bastante, então deixo nossos agradecimentos a todos. E a gente teve entrevistas muito legais, né? Com Demais, os né? autores dos principais trials, os brasileiros, deram entrevista pra gente, alguns especialistas comentando certos temas, então a nossa cobertura ficou bem interessante graças ao trabalho deles. Sim, relato deles de todo mundo muito solícito na hora de a gente pedir uma ajuda, pedir a entrevista, para dar uma opinião. Todo mundo quis participar, engajou muito, né, de todo esse projeto de cobertura. Então a gente só tem a agradecer tanto os entrevistadores quanto os entrevistados, que realmente foi uma cobertura muito, muito legal. Foi a melhor que a gente fez, eu acho, até agora. Faltou um selfie do Plínio com o rei da Espanha, que estava lá no congresso. Exatamente, palestra, ele tentou. Né? Recebemos, ele tentou. Bom, acho que antes da gente entrar nos artigos, Rossi, a gente só citar que tiveram 5 diretrizes novas que vão dar trabalho pra gente nas próximas semanas aí. Virtualmente um dia inteiro, né? O primeiro dia foi só de diretrizes aí que a gente vai ter que cobrir em outros episódios da nossa proposta, que não é cobrir diretrizes, porque seria impossível, né? Então, a gente teve uma diretriz de valvopatia, diretriz de miocardite e pericardite, e aqui já vai um spoiler que na semana que vem vai ter um episódio sobre pericardite aguda, atualizações das novas diretrizes. O foco foi a atualização da diretriz americana, mas tá muito parecida o que teve de novo aí com essa diretriz, com a parte de pericardite dessa diretriz de miocardite e pericardite. E depois a gente traz uma revisão de miocardite novamente. Exato, né? e vai dar tempo de atualizar com o que saiu antes da gente gravar, então vai dar tempo de dar uma palhinha sobre o que saiu na europeia. Exatamente. Diretriz de dislipidemia, diretriz de gestação com doença cardiovascular e uma diretriz muito interessante de saúde mental e doenças cardiovasculares, ganhando cada vez mais força, né? O controle das comorbidades psiquiátricas, a saúde mental em si, global para controle de doenças cardiovasculares. E a interação disso justamente com a parte orgânica, né? E principalmente o sistema cardiovascular, que é o que mais tem uma relação direta com a parte psiquiátrica. Bom, Rossi, como de costume, a gente vai dividir então essa cobertura em grandes temas da cardiologia. Então, sobre tal tema, a gente vai trazer quais os artigos foram publicados. Normalmente a gente traz coronária, IC, mas a gente teve que separar um tema próprio para esse subnicho da coronária, que seria os antiagregantes Exato, plaquetários. o congresso basicamente foi muito sobre isso, né? Antes da gente entrar justamente nos temas, Matheus, é importante a gente lembrar, a gente não vai falar de todos os artigos que foram discutidos durante o congresso, porque também é impossível. Esse congresso especificamente, ele trouxe muitos, assim, publicados, foram mais de 20, então não é a nossa proposta aqui, porque não daria tempo também da gente fazer isso, obviamente. E como a gente acabou, os artigos acabaram de sair, né? Então tá muito fresco, a gente vai trazer uma análise opinativa do que a gente viu em primeira mão desses artigos. A ideia é justamente que a gente democratize esse conhecimento para que todo mundo possa justamente cada um dar sua opinião, então a gente discutir. Absolutamente não é a nossa ideia trazer uma verdade absoluta em relação ao que é o artigo. Inclusive, muito provavelmente a gente vai trazer opiniões que não necessariamente vão se corresponder, que vão envelhecer mal daqui a um ano quando a gente estiver relendo sobre esse artigo. Talvez nossa opinião mude em algumas semanas. Exatamente. E a ideia é justamente que o nosso ouvinte, independente do momento que ele estiver ouvindo esse 12cast, que ele também possa interagir com a gente e a gente justamente discutir e chegar num senso comum sobre o que a sociedade achou de cada uma dessas publicações. Inclusive, já fica o convite, se você gostar de algum tema, algum artigo específico, qual você quer que a gente discuta aqui primeiro na 12 por 8, que a gente põe o artigo em pauta, traz toda a revisão da literatura sobre isso e traz nossa opinião mais embasada do que no simples joga manchetes e trials aqui que a gente vai estar fazendo. Exato. Faz uma Prime, faz um 12cast só pra isso. Tem tanta coisa que a gente fazer na 12 por 8 que é só precisa da ideia. Por falar em Prime, também parabenizar o time da 12 News, Nossa, que foi incrível mais também, uma né? vez não existe documento melhor do que as nossas coberturas pela 12 News da newsletter, tá? Então tem o resumo de tudo lá. Basta criar os links, tudo que precisa da ESC tá na 12 News. Então vamos começar com essa grande classe de antiagregantes, Rafa. A gente teve mais de 5 artigos de antiagregantes. No mesmo dia, né, Matheus? Eu que fiz a cobertura do Instagram em relação a esses artigos, eu comecei a me confundir em relação ao que cada população estava sendo estudada e qual era a proposta em relação a antiagregantes, de tanto que as populações e intervenções estavam se mesclando entre si nesses artigos. Então foi um dia muito, muito, muito estudado em relação a esse tema muito específico. E a gente, assim, nos últimos anos, a gente tem até cansado um pouco de falar de antiagregantes, porque todo congresso tem 2 artigos sobre tempo de DAPT. E agora a gente teve 5 já no mesmo congresso. Mas o que chamou bastante atenção é que talvez o estudo
mais falado sobre dupla antiagregação plaquetária, porque é o único que não fala mais do mesmo, porque os outros falam mais do mesmo, é um estudo brasileiro, o NeoMindset, apresentado pelo Dr. Pedro Lemos, do Einstein, que foi o investigador principal, que foram 11 centros do Brasil randomizando esses pacientes, inclusive o Dante Pazanetti, onde eu tive a oportunidade de participar, selecionando os pacientes junto com o Dr. Lui, que foi o investigador principal lá do Dante, tá? Então eu tive uma experiência muito legal com o NeoMindset que a gente vai falar um pouquinho aqui. A gente tá tentando trazer o Dr. Pedro Lemos aqui no nosso podcast, quem sabe a gente pode entrar a fundo no artigo ou nas próximas semanas, tá? Mas o que foi o NeoMindset? A gente já sabe, Rafa, nos últimos anos, que a gente tem tentado reduzir o tempo de dupla antiagregação plaquetária. Tirar o S, principalmente naqueles pacientes que a gente pode manter o inibidor do P2Y12 mais potente, tá? Então a gente já viu benefícios passados, que a gente poderia deixar só 3 meses de DAPT, a gente já viu que poderia deixar só 1 mês de DAPT com um estudo que a gente já teve, só que a gente não sabia se mais precoce que 1 mês, que é onde a gente tem a maior incidência de trombose de stent, a gente poderia suspender a aspirina logo de cara e deixar um inibidor do P2Y12. Então o NeoMindset, o estudo brasileiro, ele pegou 3.400 pacientes com infarto recente, seja com supra e sem supra, e randomizou em até 4 dias, suspendeu a AS e manter o inibidor do P2Y12 potente ou manter a dupla antiagregação plaquetária. Intervenção bem corajosa, né, Matheus? Os pacientes que eram de muito alto risco, eles inclusive foi infartos com supra sem supra que foram angioplastados, né? Todos eles tinham um polímero de stent colocados aí e precocemente, justamente no momento que a gente está mais sujeito à trombose de stent, foi tirado justamente um grande fator protetor em relação a isso, né? Eu sempre brinco quando eu discuto a antiagregação plaquetária no contexto de infarto com residentes, que a nossa geração já é uma geração que não tem tanto medo de trombose, né? Porque a gente já viu polímeros melhores, a terapia antiplaquetária já era uma terapia que já estava mais avançada, não existia mais ticlopidina, por exemplo, eu nunca vi a prescrição de uma ticlopidina na prática clínica, então a gente fica com muito mais medo de sangramento, que a gente costuma ver mais fácil na prática clínica, do que de antiagregação plaquetária. E aí foi alguém da nossa geração, do Pedro Lemos, que começou a testar justamente uma hipótese ainda mais agressiva, né? Talvez, quem sabe, a monoterapia. E é justamente à luz disso que a gente vai discutir hoje. Exato, e vale o parênteses, Rafa, do episódio que a gente fez com o Dr. Luiz Fernando Tanajura sobre dupla antiagregação plaquetária, em que ele traz esse contexto histórico, tanto que a trombose ela é importante e marcou a geração anterior, vamos dizer assim, Sim. de cardiologistas antes da gente consagrar stents novos, a dupla antiagregação plaquetária. Então eles realmente viveram isso e temem muito a trombose de stent porque ela chega a ser catastrófica. Então esse estudo, a partir do pressuposto de alguns outros ensaios clínicos menores que sugeriam que poderia ser seguro eu deixar o P2Y12. Então, desde que nesse estudo, todo o paciente tivesse revascularização completa. Ou seja, tivesse que estadiar algum vaso para tratar, esse paciente não era incluído, tá? Então, esses pacientes foram randomizados. E um detalhe muito importante, Rafa, é que quando você olha a tabela 1 desses pacientes, eu não sei se eu não consigo lembrar de outro, mas é a primeira vez que eu vejo um estudo de infarto no geral em que a população mais predominante é de infarto com supra, tá? E já vou chegar nos motivos do porquê que isso pode ter acontecido, tá? Então, era uma população de alto risco. População de alto risco, apesar de a maioria era uma lesão só que foi tratada e tudo mais, esses pacientes eram pós-infarto com supra, a grande maioria deles, mais de 60%. E foi visto que, ao longo desse 1 ano de acompanhamento, a gente teve numericamente, mais eventos isquêmicos no grupo que ficou só com a AS, só com o inibidor do P2Y12, que suspendeu a AS, versus o grupo que ficou com dupla antiagregação plaquetária, ou seja, não atingiu a não inferioridade que ele estava tentando, tá? Quando foi avaliar o desfecho secundário, que na verdade já era hierárquico, ele já fica de lado, porque não atingiu o desfecho primário de não inferioridade. Nem vale, né? Apesar do resultado que você vai falar, ele nem entrou na avaliação estatística, porque justamente... Ele não entra na conclusão final, porque Exatamente. ele tá só como exploratório, porque o desfecho primário foi negativo, da não inferioridade. A gente teve mais sangramento, óbvio, em quem ficou com a DAPT nesse primeiro mês de BARC 2 para cima. O que seria BARC 2 para cima? Um paciente que necessitou de alguma intervenção pelo sangramento, seja internação, seja transfusão, tá? E qual que é o detalhe aqui, Rafa? A gente não conseguiu, então, não atingir a não inferioridade. Ou seja, é provável que você suspendeu a AS, você aumenta desfechos isquêmicos. E ao olhar, adjudicar esses casos, a grande maior diferença foi em necessidade de urgência de revascularização de urgência e trombose de stent, que é o que a gente mais teme, tá? Então a gente teve numericamente e estatisticamente significativo
mais trombose de stent no paciente que suspendeu o AS. Resumindo, foi não inferior, né, Matheus? E podem questionar, claro, tudo bem, mas e o benefício líquido, né? Já que você está propondo uma escala hierárquica, mas e se não fosse esse o desenho do estudo e você pudesse tentar comparar a diminuição de sangramento em relação à trombose de stent? Mas isso não é muito viável, porque a gente está tentando validar a teoria de que a diminuição, que poderia se manter o mesmo número de tromboses, para aí sim a gente pensar no benefício da diminuição de sangramento. Analogamente, a gente poderia pensar, bom, se a minha intervenção fosse, na verdade, tirar toda a dupla de agregação, eu com certeza absoluta também teria menos sangramentos. Mas eu não estou validando a minha hipótese inicial de que é não inferioridade em relação a não tromboses, né? Então, para a gente conseguir pensar em diminuição de efeito colateral, a gente tem que garantir que o efeito principal ele ainda está válido, que foi o que não aconteceu no Neo Mindset. Esse é um ponto bom, Rafa, porque tiveram alguns estudos de DAPT que fizeram esse desfecho composto de colocar o sangramento junto, né? No desfecho primário, que eles chamam de Net Adverse Outcomes, que é o NACE. E alguns desses estudos que colocaram o sangramento junto, sangramento muito importante, que cai mais de 3 de HB, aí eles viram que suspender DAPT não com um mês, tá? Outros estudos após um mês era relevante, tá? Então, será que se tivesse sido diferente o desfecho desse estudo, a gente teria resultados semelhantes? Algumas análises ali que foram feitas na apresentação pode sugerir que sim, tá? Mas temos que tomar cuidado, isso não pode ser em momento nenhum considerado como uma possibilidade de resultado do estudo. Porque o desenho não foi esse para justamente esses casos. E num paciente que está em maior risco trombogênico, acho muito válido que a gente tente validar a hipótese inicial, né? Então, por isso que o desenho inicial se propôs a fazer justamente essa escala hierárquica na hora de avaliar os desfechos. E um detalhe que na análise de subgrupos, ela não teve nenhum P de interação, mas o infarto sem supra, quando comparado com o infarto com supra, ele teve uma grande tendência, isso é errado falar do ponto de vista científico, tá? Mas é um podcast. Né? Ele abre um alerta de que, pô, será que se eu tivesse pegado pacientes de baixo risco, eu poderia ter tirado o AS logo de cara? Isso, para minha opinião, ainda é uma hipótese que está em aberto. Agora, Rafa, só uma curiosidade, por que a gente teve esse primeiro grande estudo de infarto, no geral, com mais pacientes de infarto com supra do que sem supra? Porque, infelizmente, esse é um contexto brasileiro, né? A maioria desses pacientes foram incluídos pelo SUS. Apesar de ter sido um estudo que iniciou-se no AIS, tem muitos hospitais do SUS que começaram a recrutar esses pacientes. E qual que é a realidade do SUS para fazer cateterismo infarto sem supra, Rassi? Algum deles faz em 4 dias? Nossa, é a minoria. Então, quem que é o paciente que faz o CAT que está lá de imediato, em 4 dias? Normalmente é o infarto com supra. É soprado. Então, infelizmente, ou felizmente, né, é que a amostra nossa aqui do Brasil conseguiu mostrar, a grande maioria desses infartos eram com supra, porque os que faziam CAT precocemente eram os pacientes com infarto com supra. É o que entravam nessa período de 4 dias, né, Matheus? Era em até 4 dias já estar revascularizado para pensar em suspensão do AS. Então, é o que você falou, grande parte dos pacientes, ele fica internado esperando 1 semana, 2 semanas, vai de alta sem cateterismo. E é isso, a gente perde muitos dados. E é ruim, porque esse paciente ele sai de qualquer diretriz, né? Como é que é o tratamento do infarto não estudado, não tratado, ambulatorial? Não sei, porque ninguém estudou esse cara. Ninguém vai não fazer um CAT proposital para estudar esse paciente. Então, infelizmente, essa real life que a gente tem aqui acaba limitando um pouquinho o estudo desse doente também. Exato. Então, resumindo, até então, a literatura mostrava que eu poderia reduzir para até 1 mês de DAPT, já com Ultimate DAPT, que foi lançado há 2 anos, 3 anos atrás, Ultimate DAPT, Porém, menos que 1 mês, agora o Neo Mindset mostra, olha, ainda não é seguro. A gente não sabe ainda se existe alguma população que podemos suspender o AS e deixar o inibidor do P2Y12 potente. O segundo estudo que chamou a atenção de DAPT foi o Target First. E o Target ele é muito parecido com esse estudo que eu acabei de citar, Exatamente. o Ultimate DAPT. Foi um estudo que comparou durante 1 ano, não só em pacientes de alto risco de sangramento, a qualquer tipo de paciente com síndrome coronariana aguda, eu deixar 1 mês de DAPT versus 12 meses de DAPT, e aqui vendo o NET, Adverse Outcomes, o NACE. E foi visto que foi não inferior, ou seja, é melhor. Na verdade, o Target First, só checar se foi não inferioridade ou... Superioridade. Ou superioridade aqui, Rafa, porque como foram muitos estudos de antiagregação, pra gente não falar bobagem. Aquela bagunça que a gente falou no começo, né? Que era tanto estudo... Foi não inferioridade mesmo, tá? Sim. Então, assim, a gente atingiu a não inferioridade em fazer 1 mês só versus 12 meses. Ou seja, é seguro para qualquer população de infarto eu suspender, tá? Mas nesse estudo em específico, em pacientes de infarto que eles consideraram como baixo risco. Vale esse detalhe, ok? Qual que é a diferença do Target First para o Ultimate DAPT?
Basicamente, o Ultimate DAPT, que foi lançado há mais de 2 anos atrás, ele foi só com ticagrelor e era duplo cego, ao contrário do Target First, que era aberto. Assim como o Neo Mindset também foi um estudo aberto, tá? Então, todo mundo, o investigador e o paciente sabiam o que o paciente estava tomando, só quem adjudicava os eventos que era cego, tá? Então, o Target First, muito parecido com o Ultimate DAPT, lembrem disso, um Mate DAPT para pacientes de infartos considerados como baixo risco, é seguro eu suspender a DAPT se o paciente precisar. O Target First deve começar a ajudar a gente a pensar em meta-análise, assim, né, Matheus? Porque quando a gente pensa em estudos populacionais com N's maiores, a gente começa a ter dados mais interessantes também, número de eventos maiores. E o Target First entra para reforçar um conceito que a gente já tinha, né, que seria viável em uma população que a gente precisa pensar em reduzir a DAPT. É seguro a gente pensar em fazer isso. E quem sabe gerar hipóteses para a gente começar a pensar mais em monoterapia mesmo, quem sabe a partir de um começo mais precoce desses pacientes. Então, mais um dado reforçando para monoterapia a partir de 1 mês e depois de 3 meses, 6 meses, tudo isso, a redução da DAPT, a desprescrição do AS começa a ser um movimento que é contínuo, né? Então, a gente começa a ver o AS saindo tanto do cenário da prevenção secundária, né? Já temos estudos com clopidogrel podendo substituir o AS sem inferioridade a cenário de prevenção secundária, como no cenário da pós-evento, né? Então, a AS perdendo cada vez mais força no cenário de prescrição dia a dia aí pra gente. Perfeito, Rafs. E seguindo nesse contexto, só pra gente não ficar muito maçante de antiagregante, passar bem rápido, tá, Rossi? A gente teve o Dual ACS, e que ele teve uma hipótese um pouco diferente, porque todos esses pacientes até o momento, eles tinham que ter recebido stent, tá? Pra gente colocar nesses estudos, todos até o momento. O Dual ACS, a gente sabe que na diretriz tá lá, qualquer infarto, independente de angioplastia ou não, é 12 meses de DAPT. Aí ele pegou esse paciente, independente se foi pra cirurgia ou se foi pra stent ou tratamento clínico, que foi quase 30%, e randomizou esse paciente entre tomar DAPT por 3 meses versus 12 meses, e de novo não teve diferença, tá? Então é um estudo mais populacional, um N grande, mais de 5.000 pacientes, e que não viu essa diferença, provável que isso possa balançar um pouco as diretrizes nos próximos anos, junto com tudo que está acontecendo de DAPT, tá? Que o padrão ainda é 12 meses, será que esse padrão não é muito? O único ponto do OCS é que a gente teve uma taxa de eventos mais baixa do que o investigador previa, né? Então isso pode atenuar um pouquinho aí o que a gente viu de resultado, mas isso é importante, porque real life, a gente acabou de discutir isso, né? No Brasil, a gente tem muito paciente que é tratamento clínico pós-infarto, porque chega tardio, não investiga, não teve acesso a uma atenção de qualidade que faria o CAT como pensando em angioplastia primária, e a gente tem que tentar avaliar. Será que esse paciente que não tem uma malha, ele pode ter um benefício a longo prazo de manter dupla de agregação, ou a gente só está assumando risco de sangramento nesse paciente? Então, é mais um dado que começa a ajudar a gente, quando a gente vai pensar justamente em meta-análise também, já tem uma população aí com um certo nível de interesse para países menos desenvolvidos, como é o caso do nosso, que não tem um laboratório de hemodinâmica tão disponível para todo mundo que sofre de síndrome coronariana aguda. Perfeito, Rossi. Eu vou fazer agora só 2 menções honrosas antes da gente acabar antiagregante, que são artigos que eu vou só citar o resultado porque eles tiveram lá e acho que vale a pena ser citado. O Aquatic Trial... Você, né? Você é hemodinamicista, então se o Matheus não falasse de agregação... Tem um pouco de viés, né? Com certeza. O Aquatic pegou pacientes com DAC crônica, mais necessidade de uso de anticoagulante, como FA, nada muito novo, né? E viu se associar a S, eu teria benefício nesses pacientes, tá? Benefícios isquêmicos. O que esse estudo viu? Que eu não tive benefício isquêmico e eu tive piora de segurança. Esse estudo foi interrompido precocemente por aumento de mortalidade, tá? Então, associar a S com anticoagulante em pacientes com DAC crônica e necessidade de uso, por exemplo, FA, foi pior, aumento de mortalidade. E isso é novidade? Não, não é novidade. A gente já sabia um pouco do Augusto sobre isso, e tem um estudo muito parecido, o Wayfire, que viu exatamente a mesma coisa, e também foi interrompido precocemente por aumento de mortalidade. Então eu acho que esse é um assunto que se encerra, espero que não tenha outros estudos que gastem dinheiro falando sobre isso. Exato, a gente estava até discutindo antes de começar a gravar aqui sobre discutir mais pormenorizadamente o aquático ou não, mas a gente pensou que a ideia era tão maçante, tão chovendo molhado, um conceito que a gente já conhece, que a gente acabou optando por só lembrar vocês de que a anticoagulação, em tese, para o paciente DAC já está suficiente, né? A gente não precisa somar risco de sangramento aí, porque a taxa de eventos vai ser igual com antiagregação ou não nesse cenário. E a última, Rossi, menção rosa, foi um estudo que eu achei a proposta dele muito interessante, muito plausível, porém não teve resultado nenhum de desfecho, tá? Foi fazer uma dose personalizada de ticagrelor para o paciente com pós-síndrome coronariana versus DAPT padrão com ticagrelor. O que é essa dose personalizada? Eu fazia um ataque, um tempo de ticagrelor com dose maior nas primeiras semanas, que era
Justamente nesse período que a gente tem a maior incidência de trombose, e depois, com o passar do tempo, eu descalonava o ticagrelor, eu diminuía a força da antiagregação plaquetária. Eu queria ver se isso tinha maiores benefícios do que a terapia padrão com o ticagrelor, e não teve resultado, tá? Ainda bem, né? Porque é um pouquinho bagunçado, né? Como fazer essa terapia, depois descalonar, qual paciente você podia fazer isso. A população era uma população asiática, se não me engano, né? Do Taylor, pra gente pensar nisso. Mas ainda bem, porque do ponto de vista prático, ia atrapalhar um pouquinho a nossa terapia, quando a gente pensa em coisas que são mais fáceis para todo mundo lembrar a nível populacional, né? Todos os médicos terem um algoritmo já de síndrome coronariana aguda, pensar em aumento de uma terapia que já não é a dose dual do ticagrelor, para depois a gente pensar em desprescrição e descalonamento, com certeza a gente ia começar a ter algumas falhas na hora de manejar a terapia, e ainda bem que não foi para frente, aí ficou a terapia mais fácil ainda, DAPT ou SAPT nesses casos. Esse aí, Rossi, acho que assim, de antiagregante ainda tiveram alguns outros, tá? Que acho que não vale a pena a gente ficar citando para não delongar muito e não cansar as pessoas. Vamos partir para arritmias, e eu te falo que apesar de antiagregante, arritmias eu teve meu favorito, tá? Não sei se foi seu favorito também. É mesmo, Matheus? Bom, vou chegar lá, eu te falo. Vamos ver. Bom, eu vou começar então já a fazer a menção honrosa aí para trazer para os nossos outros participantes que não estão aqui hoje, para Raquel não se sentir desprestigiada e a gente falar só de antiagregação plaquetária, porque estamos dois aqui falando de coronária hoje. A gente também lembrar um pouquinho então da sessão é para você, Raquel. Raquel, fica para você então o Alone AGF, porque a gente está falando tanto de anticoagulação nesse paciente, quanto de arritmia, quanto de arritmia invasiva, de eletrofisiologia aqui nesse cenário. Qual que era a ideia do Alone AGF? Testar se seria seguro a gente interromper a anticoagulação oral após uma ablação bem-sucedida de fibrilação atrial, que é justamente o que a gente pensa, né? Muitos estudos não conseguiram demonstrar uma redução de eventos isquêmicos pós-ablação. Houve bom controle da arritmia, diminuiu a recorrência dos episódios de FA, internações por FA de alta resposta, mas alguns estudos ainda demonstravam que a taxa de eventos isquêmicos era mais ou menos semelhantes. Por isso que as nossas indicações de diretriz hoje ainda são manutenção da terapia anticoagulante ad eterno pós-ablação dos pacientes. E o Alone AGF veio já numa maré de estudos tentando testar a possibilidade de redução de eventos isquêmicos no cenário de ablação, se seria seguro a gente começar a pensar na interrupção da anticoagulação nesse cenário. Então foi um estudo que foi multicêntrico, ele foi randomizado, ele foi aberto, ele testou uma população de 840 pacientes que tiveram uma média de idade de 64 anos, eles tinham que ter um Chades-Vasque que indicasse anticoagulação, só que aí já é um ponto de crítica ao estudo, a média de Chades-Vasque dessa população não foi alta, foi de 2, tá? Então, que costumam ser pacientes menos trombóticos, com Chades-Vasques mais altos, que a partir de 4, que a gente começa a ver uma taxa de eventos mais importantes, com um segmento médio de 2 anos e que não tivessem recorrência de FA por pelo menos 1 ano, tá? Então, como é que eles testavam essa recorrência da FA? A ideia é que a gente fizesse pelo menos 2 Holters nesse período e fizesse um eletro de 12 derivações de 10 segundos a cada consulta de pelo menos 3 a 4 semanas para a gente tentar testar se esse paciente estava recorrendo de FA ou não. A taxa de recorrência nos 2 grupos foi perto de 9%, então a gente teve uma perda de segmento de quase 10% dos pacientes aí porque acabaram recorrendo FA e não houve segurança para a gente testar justamente essa hipótese. E a intervenção era justamente essa, manter o paciente anticoagulado ou suspender isso, e justamente por isso que era um estudo aberto, porque o paciente sabia que ele estava sendo desprescrito do ponto de vista de anticoagulação. E o desfecho composto primário, ele era justamente um composto de AVC, embolias sistêmicas, e justamente o NACE entra aqui nesse cenário, que era um sangramento maior no follow-up de 2 anos. E qual que foi a conclusão desse estudo? Que a suspensão da anticoagulação, ela reduziu a taxa de eventos combinados. Ela foi segura do ponto de vista de eventos trombóticos, foi mais ou menos parecido nos 2 grupos, mas com uma redução importante dos níveis de sangramento, de maneira que nessa população, com o Chades baixo, aparentemente depois de 1 ano que a gente garantiu que esses pacientes estavam bem controlados sem recorrer a arritmias, principalmente FA nesse cenário, ele poderia, eventualmente, suspender a anticoagulação com segurança. Um ponto interessante aqui no Alone que vale a gente discutir na prática clínica. Quase 2/3 dos pacientes, se eu não me engano, 67% deles, eram pacientes portadores de FA paroxística, que costumam responder melhor à ablação, recorrem menos depois da gente fazer essa terapia, e que podem ter uma taxa de eventos embólicos menores, e com o Chades menor também, como eu falei. A chance de sangramento não foi uma baliza para a inclusão desses pacientes, né? Então, pacientes que tivessem score de sangramento mais alto, uns Hasbled com níveis mais altos, não foi o que balizou aqui, que é geralmente o paciente que a gente pensa em desprescrever justamente, né? Quando o paciente tem um Chades muito mais alto, mas tem um Hasbled muito alto também e eventualmente tem eventos hemorrágicos, é esse o paciente que eu quero justamente pensar numa ablação para então suspender a minha anticoagulação. Não é esse cenário que foi testado nesse estudo, então fica aí esses pormenores. Outro ponto muito importante também é que a taxa de eventos
que o estudo se propôs a ver, eles acharam que ia ter mais ou menos 4% do desfecho primário, tanto no grupo intervenção quanto no grupo controle, mantendo a anticoagulação. E o que eles encontraram, na verdade, foi muito menos. No grupo onde houve a retirada da anticoagulação, essa taxa de eventos foi de 0,3%, foi muito mais baixo. Então, isso diminui o poder do estudo em demonstrar um benefício mais claro. A gente deveria ter uma população muito, muito, muito maior, com taxa de eventos maiores, para então a gente ter uma maior segurança na hora de a gente pensar nisso, tá? Então, taxa de eventos baixa, mas no cenário do estudo é uma coisa boa, né? Pacientes que tiveram menos eventos ficaram mais seguros. Então, um estudo que não é perfeito do ponto de vista metodológico, mas talvez pode ajudar a mudar a nossa conduta, né, Ross? Justamente em pacientes que possam apresentar o alto risco de sangramento e não tenham CHADS muito elevado. É isso que quis dizer, certo? Exatamente. Testa uma hipótese que acontece muito na prática clínica. Eu pensar em propor uma ablação, ou seja, um controle de ritmo perene para o meu paciente, para tentar evitar o risco de sangramento com anticoagulação, que hoje a gente não tem segurança ainda. É um dos estudos, não é o primeiro, mas é um dos primeiros estudos que começa a tentar testar a segurança da gente começar a pensar nessa estratégia para esses pacientes, principalmente naquele que vai ter o maior risco de sangramento. Perfeito, perfeito. Vou falar de mais um estudo de arritmia agora, posso? Pode. Será que esse é o que você gostou mais? Espero que sim. Eu espero que sim, porque esse particularmente é o que eu gostei mais. Eu até, então é o mesmo. até briguei para colocar ele aqui. O segundo estudo, ele faz parte de um projeto que ele chama My Heart, Your Heart. Então tá? é esse. É esse. Então matamos. Ó. Espero que seja de vocês também, porque esse estudo é muito legal, cara. É muito legal. Qual e que é o do Plínio também, porque ele falou isso pra gente, né? Ele falou? Eu, alguma coisa assim, tá? Se não for Plínio, desculpa, mas eu lembro da sua empolgação quando você falou Da desse hora de estudo citar o estudo, né? Qual que é o grande ponto do projeto My Heart, Your Heart? É tentar popularizar o alcance e a disponibilização de dispositivos intracardíacos, né? E no caso do que foi testado aqui, são os marcapassos, para populações que não teriam poder econômico em países de baixa renda para ter acesso a essa tecnologia, tá? Então, o projeto My Heart, Your Heart, qual que foi a ideia? Foi um estudo randomizado, multicêntrico, e aí o multicêntrico foi em países de baixa renda, como Serra Leoa, Venezuela, testou aqui no Paraguai, então teve países africanos, como teve países sul-americanos também, que foram 308 pacientes que tivessem uma expectativa de vida maior do que 2 anos e com uma indicação classe 1 para marca-passo e uma incapacidade financeira de adquirir dispositivos. Eles eram randomizados em 1 para 1 para um marca-passo convencional ou para um marca-passo reutilizado. Né? O que era esse marca-passo reutilizado? Ele foi submetido a um processo de esterilização e limpeza e foi testado quanto à funcionalidade dele. Se o dispositivo funcionasse, ele era então importado para esses países e testado na população. Claro que o marca-passo reutilizado, a nossa grande preocupação é: será que o processo de esterilização é suficiente para tornar o dispositivo utilizável ou existe algum risco residual de infecção relacionado a esse dispositivo? Que foi justamente a avaliação de desfecho primário nesse cenário, que era infecção relacionada a esse procedimento dos primeiros 12 meses e a gente tinha até um desfecho de funcionalidade, ou seja, de eficácia do dispositivo, que era um desfecho secundário para a gente avaliar. Em 12 meses, qual que foi a conclusão? Que os marcapassos recondicionados, eles foram não inferiores em relação à infecção. Inclusive, no grupo, foi numericamente não significativo, mas no grupo de marcapassos recondicionados, foi menor até a taxa de infecções relacionadas ao dispositivo, e a gente não teve nenhuma falha de dispositivo em nenhum dos dois grupos, nem no recondicionado, nem no usual. O que foi uma ótima ideia e muito provavelmente vai permitir a gente começar a testar essa possibilidade para outros dispositivos cardíacos que não são marca-passo, principalmente nesse cenário de uma população que não teria acesso a essa tecnologia e sofreria muito mais mortalidade, muito mais eventos de MACE por conta disso. Rossi, assim, acho que esse é o nosso preferido, acho que eu posso até falar por você também, porque ele pega numa dúvida que a gente sempre teve, claro que a gente nunca cogitou, né, mas porque aqui no Brasil a gente tem o SUS e que ele consegue fornecer isso para a população que chega até essa indicação, né? Num centro especializado, no centro especializado. Tá quem for implantar, por exemplo, né? O problema não é o dispositivo em si, às vezes é chegar até o local um centro que tem essa capacidade de dispor disso e é uma realidade não chegar nesse centro, né, Bruno? Mas isso não é realidade em diversos lugares do mundo, onde realmente não tem o dispositivo, a pessoa precisa marcar passe e não tem. Então, será que não dá para usar um marca-passo de uma pessoa que não usa mais, né? Ou seja, após um falecido, igual a gente tem transplante de órgão, certo? Com certeza. A gente pega o marca-passo, reutiliza e ele está se provando de ser muito bem utilizado. Tem chance de ter uma forçação da indústria de críticas nesse estudo e disso não ser colocado adiante, ou seja, de estudos maiores, mais tempo prolongado, certo?
mas espero que tenha, que isso seja uma opção nos países de baixa renda. Com certeza, e que isso abra portas para avaliar outros dispositivos, né? Os dispositivos de longa permanência, por Assistência exemplo, ventricular, de assistência ventricular como um são Heartmate, caríssimos, ou né? eventualmente Que até para Impella. nossa realidade poderia ser bom. Exatamente, certo? né? Agora que onde a gente trabalha lá no Dente, a gente tem tido mais Heartmates, por exemplo, eventualmente a gente perdeu uma paciente no intraoperatório recentemente e perdeu um dispositivo de R$500 mil, né? Será que esse dispositivo não poderia ter sido disponibilizado para um outro paciente no segundo momento? Então, abre um leque tanto para dispositivos de curta como de longa, que são caros e pouco disponíveis. Quem sabe, claro que o que você pontuou é muito importante, né? Existe um conflito de interesse de quem produz o dispositivo de tentar precisaria de um esforço global Exatamente. para patrocinar esse tipo de estudo, porque a indústria não patrocinaria, obviamente, né? Mas vou abrir um pezinho já para fora da porta ali para a gente pensar em maior acessibilidade e popularização desses dispositivos que são caros, mas que já deu uma luz aí para gente de que isso pode ser viável no futuro. Perfeito. Então, assim, perdoe-me, Neo Mindset, mas esse é meu favorito. Esse também. Rossi, vamos passar. Você tem alguma menção rosa de arritmia? Podemos passar? A gente elencou em arritmia, um tema que nós dois não somos especialistas, o estudo mais legal do Congresso Europeu. Eu acho que a arritmia está bem coberta. Tá bom, justo. Acho que ficaram orgulhosos da gente. Raquel, sinta-se prestigiado. Tirando a parte de antiagregantes, Rossi, na síndrome coronariana, a gente teve poucos estudos, se a gente for tirar antiagregantes, né? Mas alguns chamaram muita atenção porque é um debate que já estava em alta nos últimos anos devido às últimas publicações e agora voltou a ferver, né? Voltou a ferver porque a resposta parece que a gente teve pouco ganho do que a gente já sabia. Há alguns anos, desde o Reduce-MI, a gente vem discutindo se eu preciso mesmo deixar beta-bloqueador para todo mundo pós-infarto, mesmo os pacientes com fração de ejeção preservada. Então, para a gente relembrar, no Reduce-MI pegou pacientes com fração de ejeção acima de 50% e randomizou entre dar ou não dar beta-bloqueador. E foi visto que ao longo do tempo de acompanhamento a gente não teve diferença de eventos isquêmicos à utilização do beta-bloqueador. É um estudo muito bem desenhado, duplo segue, a partir daí tem-se muito questionado se eu realmente preciso, até porque a plausibilidade biológica da gente ter que usar não era tão alta nesses pacientes e a base literária também não era forte, apesar das recomendações das diretrizes. A gente tem estudos da década de 90, até anteriores, na verdade, à terapia de revascularização em pacientes agudos, né, que mostravam o benefício do beta-bloqueador nesse cenário. A plausibilidade vem da tentativa de proteção miocárdica, né, diminui consumo miocárdico, diminui contratilidade, talvez protegesse a uma zona de isquemia e tentasse preservar o músculo cardíaco. Mas hoje a gente sabe que o melhor tratamento para síndrome coronariana aguda é a angioplastia, é a reperfusão desses pacientes. E desde então, desde a era da reperfusão, em que o tratamento, claro, que ficou evidente que a melhor terapia é a angioplastia, a gente nunca mais retestou essa hipótese. E o Reduce-MI veio justamente em 2023, se eu não me engano, ou 24. Foi 23. No final de 23, viu que não tinha diferença. Mas em 2024 veio o ABIS. O ABIS que pegou o paciente que já tomava beta-bloqueador, esse mesmo paciente só com fração de ejeção acima de 40% e randomizou entre tirar o beta-bloqueador ou manter. E viu nesses pacientes que ao te retirar o beta-bloqueador, eu tive piora de desfecho. Então, colocar beta-bloqueador não tem diferença, mas tirar é pior? Aí fica aquela dúvida, né? A gente já teve Prime sobre isso, feito pelo Rossi, a gente já teve episódio do podcast sobre isso. Nossa conclusão geral foi, talvez possa ter aqueles infartos em supra, troponinas baixas, eco normal, paciente nenhuma outra comorbidade, que realmente o beta-block não faça diferença. Mas se tiver um paciente supra, alteração segmentar no eco, ele tiver algum outro motivo para usar beta-bloqueador, beta-bloqueador pode cair. Ele ainda não tem disfunção ventricular, né? Mas claro, você pega um paciente que fechou uma DA, tem a cinesia já de toda a parede anterior e do ápice, mas o primeiro eco ainda tem fração de ejeção preservada, a tendência é que esse paciente evolua para disfunção ventricular eventualmente, né? Talvez esse cara tivesse benefício, mas é uma população... sei lá, 7 mil de tropo, será que esse paciente não vale um beta-bloqueador aí pelo menos algum tempo para ajudar a recondicionar esse músculo? Respostas que a gente não tinha porque não foi o que foi testado justamente nos estudos que o Matheus acabou de falar. Exato. Então a gente teve agora 2 novos estudos publicados. E o primeiro deles foi o Reboot Clinic. Reboot Clinic, e aqui vale a citação, pegou pacientes com fração de ejeção acima de 40%, foi um estudo realizado na Espanha e na Itália, ou seja, ali no Mediterrâneo, e randomizou entre iniciar ou continuar beta-bloqueador versus não usar o beta-bloqueador. E veio um desfecho isquêmico de morte, reinfarto, hospitalização por IC. E foi visto que ao longo do acompanhamento de uma mediana de 3 anos, não teve diferença entre os 2 grupos. Então, mais um estudo que vai na mesma continuidade do Reduce-MI de não ter desfecho. Só uma grande diferença é que esse estudo ele é aberto, diferente do Reduce-MI, que ele era duplo cego.
tá? E o segundo estudo, o Betami Dunblock, ele também era aberto. E a principal diferença agora no começo era um paciente... Ó, só um detalhe. O Reboot eram 8 mil pacientes aproximadamente, e o Betami mais 5 mil pacientes. Então, uma amostra bem robusta de pacientes. Também pegou acima de 40%, esse Betami, o segundo artigo. E também randomizou entre dar beta-bloqueador ou não dar beta-bloqueador, entre estudo aberto, já em países nórdicos, Dinamarca e Noruega. E lá em países nórdicos, na acompanhação de 3,5 anos, teve redução do desfecho composto em eu dar o beta-bloqueador ou continuar com o beta-bloqueador, às custas de redução de infarto. Ou seja, eu tive redução do infarto isoladamente. Não foi um desfecho substituto que incluíram ali no desfecho composto, não. Foi realmente redução de infarto, tá? Aí eu acho que o mais interessante, Rossi, que essas duas populações pegaram pacientes com fração de ejeção acima de 40%. Então, na mesma hotline do Congresso, na mesma sessão, pegaram esses dois estudos, adicionaram com mais um ensaio clínico de porte menor e fizeram uma meta-análise de pacientes com a fração de ejeção levemente reduzida. Porque senão ia sair todo mundo com uma grande ponto de interrogação na cabeça, né? O que fazer em relação ao beta-bloqueador? Eles já resolveram a dúvida junto. Pode ser que essa discrepância que a gente está tendo é que de pacientes com fração de ejeção levemente reduzida, entre 40% e 49%, eu deva manter ou prescrever o beta-bloqueador. Acima de 50%, a dúvida ainda permanece. Ou seja, parece, né, com todos os estudos, à luz de tudo isso junto, que a melhor indicação para o beta-bloqueador é a disfunção ventricular e não o infarto, né? Então, para pacientes que têm fração de ejeção levemente reduzida, no cenário de paciente não isquêmico, a gente já tende a ter um benefício do uso do beta-bloqueador e o paciente isquêmico ele parece acompanhar as demais populações e os demais subgrupos dos pacientes com disfunção ventricular levemente reduzida. No paciente com fração de ejeção preservada, que foi incluso nesse cenário e do Reduce AMI também já estava vislumbrado, a gente aparentemente não tem um benefício, porque o tratamento deste paciente é a reperfusão, talvez não o beta-bloqueador. Então, por enquanto, mantém mais ou menos a mesma ideia que a gente tinha já há mais ou menos 2 anos, né? Tem disfunção ventricular, tem benefício de beta-bloqueador, não tem disfunção ventricular, aparentemente não é a melhor população para a gente colocar, apesar de ainda ser indicação de guideline, pelo menos classe 2B aí, colocar beta-bloqueadores, dependendo do guideline que você está pensando. Perfeito, Rossi. Então, assim, a gente... Bom, criou mais conteúdo para a gente fazer mais episódios, o Prime, sobre beta-bloqueador, mas a resposta que acrescentou esses 2 artigos, essa meta-análise, justamente nessa faixa de fração de ejeção, igual você já comentou, que já era esperado que isso poderia realmente ter um benefício, tá? Além de coronária, a gente teve um outro estudo, o Option STEMI, que ele foi muito parecido com o estudo anterior, o Multistars, que você também descreveu ele muito já, bem, né? Numa Prime sua também, de revascularizar multiarteriais, lembro muito bem. E o Option STEMI, ele quis comparar pacientes com supra de ST, se o paciente precisar de revascularização completa, se eu faço todas as angioplastias no mesmo procedimento, no índice do supra, ou estadio precocemente na internação. Foi visto que não há diferença entre essas duas estratégias. Lembrando que o Multistars comparou o procedimento índice versus o estagiado com tempo mais prolongado de espera. E foi visto uma tendência a ser superior eu fazer tudo na mesma internação. E quando a gente debateu isso, eu lembro que a gente até comentou, provavelmente, entre fazer no mesmo procedimento ou 2 dias depois, um dia depois, talvez não tenha tanta diferença. Mas quanto mais cedo eu fizer essa revascularização completa, menos tempo sujeito a novos eventos eu deixo esse paciente. Então, esse Option STEMI não acrescenta muito. A gente sabe que a revascularização completa é o padrão ouro hoje, e quanto antes a gente fizer esse estagiamento, melhor. Para mim, a opinião continua a mesma. E em sala de hemodinâmica, o Multistars, ele testava até no procedimento index, na verdade, né? A gente já revascularizava o paciente completo, e não é uma coisa que foi muito absorvida, né, Matheus? Dificilmente o hemodinamicista trata tudo de uma vez no mesmo procedimento. Toda essa discussão veio por causa do Complete, né? O Complete mostrou que tratar revascularização completa no infarto com supra em até 45 dias tinha um benefício de MACE drivado principalmente por conta de diminuição de reinfarto ou procedimento de emergência, né? E aí foi começar a testar cada vez no cenário mais agudo, até que a gente começou a testar no procedimento index. O Option, qual que é o grande ponto da diferença dele com o Multistars, e por isso o desfecho dele foi mais neutro em relação ao Multistars, né? Até um pouco de cuidado ele sugere em relação à avaliação. O Multistars pegou pacientes que eram com supra, mas que estavam estáveis com certeza, né? A anatomia que era simples e testou a angioplastia desses pacientes. O Option, ele não tinha esses pormenores. Era um paciente com supra e ponto final. E aí a gente testava o mais grave, o menos grave, a anatomia mais fácil, a anatomia mais difícil. E aí ele até, no final da conclusão do autor, ele até sugere que a gente tenha muito cuidado na hora de pensar em angioplastia no procedimento index, populações que estão em maior risco de evolução para IC. Inclusive o subgrupo de pacientes que tinham sinais e sintomas de insuficiência cardíaca durante a apresentação do infarto foi uma população que acabou evoluindo pior quando a gente tinha angioplastia no procedimento index. Então, muito cuidado na hora de a gente pensar em revascularizar completo, principalmente no procedimento index, porque o paciente com supra é um paciente que tem risco de evoluir para IC, mas se ele está muito estável, o Multistars fala que seria possível essa estratégia.
qualquer sinal que o paciente não está muito estável, talvez não seja o melhor momento para a gente pensar em revasc completo. Na prática, assim, uma opinião de especialista hoje, né? É realmente porque... Não que eu seja especialista em hemodinâmica ainda, tá? Mas que eu vejo a opinião dos Mas com certeza especialistas... que o supra, você tem que entrar rápido, sair rápido, porque esse paciente, ele tá ali na linha tênue entre descompensar e ficar grave. Então vai, desobstrui, coloca o stent mais minimalista possível, depois você pensa que faz com as outras artérias, a estratégia de revascularização. Você tem que entrar rápido, sair rápido, fazer, lógico, o melhor possível, mas evitar realmente ficar muito tempo com o paciente em procedimento. Essa é a experiência que a gente costuma ter, que realmente quando dá ruim no paciente com supra, dá ruim mesmo, né? Afinal, ele degringola... Uma das principais causas de morte cardiovascular, né? Em paciente infartado com supra, um paciente que é super grave. O que o Matheus está falando é não deixe de revascularizar, mas talvez não precise fazer tudo de uma vez. É justamente essa diferença entre o multistars e o option que ainda vai ser bastante debatida. Esse é um dos estudos do porquê que eu coloquei aquele pormenor antes de começar o trial, né? É uma opinião que ainda precisa ser mais evoluída, né? Precisa ser mais bem digerida para a gente tentar alinhar qual vai ser a conduta de guideline a partir de agora, com esses 2 estudos na mão aí. Bom, fechamos síndrome coronariana, Rossi. Insuficiência cardíaca, o que a gente tem de interessante? Tem um estudo polêmico agora, né, Matheus? A gente tem um estudo que foi feito em solo brasileiro, inclusive, que foi o Parachute. Qual que foi a ideia do Parachute? É testar o uso da socabitril valsartana na população de pacientes com disfunção ventricular chagásicos sintomáticos, ou seja, pacientes mais graves. Por quê? Houve uma polêmica importante no Paradigm, quando a gente comparou o Paradigm, foi um estudo que ele trouxe pra gente, validou o uso do sacubitril valsartana em relação ao uso do enalapril, porque a dose talvez não fosse tão otimizada, testou contra o enalapril a dose de 10mg 2 vezes, contra o sacubitril valsartana numa dose mais alta, teve running antes, e justamente o Dr. Renato Lopes, que é o pesquisador principal aqui do Parachute, ele propôs que a miocardiopatia chagásica são pacientes que geralmente são mais jovens que as outras etiologias de miocardiopatia, principalmente a isquêmica, né, que costuma aparecer em pacientes mais velhos, e geralmente são pacientes mais graves, apesar de menos comórbidos, né? Porque para ter miocardiopatia isquêmica, geralmente o paciente que é estabagista, é diabético, é hipertenso, pode ter sobrepeso. O chagásico não necessariamente, ele precisa ter geralmente um país com uma renda mais baixa, né? E principalmente aqui na América Latina, que é onde a gente está falando, de onde a gente está gravando aqui o nosso podcast de hoje. Então a ideia era justamente testar se essa intervenção, que foi bastante discutida, a sacubitril valsartana, mas hoje já amplamente disseminada e amplamente absorvida na prática clínica, se teria o mesmo benefício no paciente no cenário da doença de Chagas, especificamente, que tem uma destruição miocitária mais difusa, né? Então é um paciente que pode ser uma população que é um pouquinho mais diferente. Então, o que foi avaliado? Eram 920 pacientes que eram portadores de miocardiopatia chagásica confirmada por 2 testes, pelo menos, tá? Que tivessem fração de ejeção abaixo de 40% e uma classe funcional 3 ou 4. Ou uma classe funcional 2, mas ele tinha que ter uma disfunção ventricular abaixo de 30%. Ou seja, eram pacientes que eram graves, né? Ou muito sintomáticos com disfunção abaixo de 40%, ou pacientes que talvez não tão sintomáticos, classe funcional 2, mas muito graves por conta da disfunção ventricular, que era bastante importante, e que tivessem alteração de BNP, o que já é uma coisa que tem que chamar atenção na inclusão. Por quê? Justamente o BNP é a principal polêmica desse estudo, porque ele entrou dentro do desfecho primário composto, de maneira hierárquica, mas assim, ainda entrou dentro do desfecho primário composto, que se propôs a avaliar a win ratio, que era morte cardiovascular, internação por insuficiência cardíaca, que são 2 parâmetros consagrados em estudos de insuficiência cardíaca, mais alteração de BNP em 12 semanas. Então, morte cardiovascular, internação por IC num segmento de 12 meses e alteração do BNP no segmento de 12 semanas. Que claramente, hierarquicamente, é uma coisa muito menos importante do que os 2 desfechos primários que a gente estava falando. Tudo isso fez parte de um win ratio junto para desfecho composto primário. O que significa esse win ratio, né, para as pessoas entenderem? É basicamente, eu pego o paciente e eu vou comparar ele com o seu paralelo do outro grupo. Primeiro, eu vou hierarquizar, vou comparar se teve diferença de morte. Não teve, eu vou comparar se teve diferença de necessidade de internação. Não teve, aí eu vou comparar se teve diferença de BNP. Aí vem aquela questão, né? Porque assim, se eu pontuar para BNP, ele vai pontuar igual o outro que pontuou para morte, porque é o mesmo ponto, né? Na hora de fazer a contabilidade geral do win ratio. Então, a gente vai tendenciar esse resultado final e, às vezes, a conclusão do estudo, tá? Que é o que aconteceu. Com certeza, né, Matheus? E outro ponto importante da gente lembrar aqui foi a intervenção. A gente comparou uma dose de sacubitril valsartana que começava entre 50 e 100 miligramas e era titulada até um máximo de 200 miligramas versus uma dose de enalapril que começava em 2,5 a 5 miligramas 2 vezes ao dia e era titulada até 10 miligramas. Também não era dose máxima de enalapril, o que não resolve a polêmica do Paradigm lá inicial que eu falei para vocês antes. Então, mais outro ponto de atenção aqui que acabou não acontecendo. E fazendo minha culpa, eu sou fã de Entresto, tá? Na prática clínica eu uso nós somos, né? Falamos muito bem do Sempre a gente fala Entresto. muito bem do Entresto. Mas
este estudo mantém polêmicas que não foram resolvidas, tá? Numa subpopulação mais grave de insuficiência cardíaca, mas que a gente continua tendo esse problema. E o Matheus já adiantou para vocês, né? O que foi o resultado final? Houve superioridade do sacubitril/valsartana nesse endpoint hierárquico. Então, o desfecho primário composto foi positivo em relação ao sacubitril/valsartana, mas foi todo drivado por conta de alteração de BNP. Foi uma diferença de 30% entre BNPs do grupo controle versus o grupo Chagas, mas quando a gente pega a análise individualizada de cada um dos parâmetros do desfecho composto, mortalidade e internação, não houve diferença, pelo menos nesse segmento aí dos 12 meses avaliados, no follow-up de 25 meses desse estudo. Então fica aqui o grande ponto de interrogação que a gente acabou de falar em relação aos beta-bloqueadores, que graças a Deus eles fizeram uma meta-análise para tentar tirar isso da nossa cabeça. Depois do parachute, a gente segue com esse ponto de interrogação na nossa cabeça. Quem sabe a gente não consegue trazer o Dr. Renato Lopes aqui também, né? Com certeza, para dar a opinião falar dele. De vários justamente, outros. Né? E por quê? Porque a gente colocou o NT-proBNP, né? E não colocou, por exemplo, escala de qualidade de vida, que ela é hierarquicamente menor, mas ela é extremamente relevante. Exato, né? Ou a classe funcional do paciente que classe fosse, funcional, né? Exatamente. Enfim, ficou essa grande dúvida. Outro ponto que foi discutido, mas eu acho que pelo menos no cenário Brasil, né, em que a gente tem pelo menos a sacubitril/valsartana disponível em farmácias de alto custo para pacientes que tenham os critérios para conseguir pegar, foi que é uma população que costuma ser de países de mais baixa renda e tem menos acesso a medicamentos e é uma medicação que é cara. Então, a gente está propondo uma terapia de alto custo para uma população que talvez não tenha tanto benefício e é uma população que já é mais fragilizada. Então, talvez foi um desfecho até negativo quando a gente foi esmiuçar esse estudo. Mas, a cenário de São Paulo, pelo menos, a gente consegue, com alguma facilidade, dar acesso a esses pacientes mesmo a nível de SUS, né? Então, isso não é um argumento tão importante para mim. O desenho do estudo que foi mais esquisito, que também é outro que talvez envelheça mal esse comentário que a gente está fazendo hoje, mas que tem que ser mais bem digerido e mais bem discutido. Perfeito, Rafa. Acho que essa mensagem... A gente fez um episódio recentemente sobre o Quarteto Fantástico, né? E a gente falou muito bem do Entresto, assim como a gente falou muito bem do DAPA, né? Que teve um estudo, uma menção rosa aí, um estudo para ver o DAPA iniciado na hospitalização por IC e que não foi benéfico, né? O DAPA ACT AGF Time 68, um nome grande, para ver que eu começar a DAPA no paciente que internou por IC não teve benefício. Mas vamos abrir um grande parênteses aqui, que a gente já teve 2 estudos anteriores, Exatamente. O Impulse e o Soloist, que viu o benefício da glifosina nesse mesmo cenário. Da EMPA, na verdade, né? Da EMPA da glifosina, mas da glifosina, SGLT2, né? Do SGLT2. E ao juntar todos eles numa meta-análise, também publicada agora, eles viram que teve benefício eu iniciar a dapagliflozina na internação. Então, apesar desse estudo negativo, a gente tem ainda a sugestão de iniciar a dapagliflozina. Mantém o benefício de classe. A gente tem só que lembrar que todos os SGLT2 foram introduzidos no cenário de paciente estável, já sem droga vasoativa ou idotrópico há pelo menos 24 horas, mas que reforçam a possibilidade de uso intra-hospitalar, com um benefício até de talvez melhora de VO2 ou melhora de tempo de internação e até de desfechos em 6 meses aí. Então, cada um falou de uma coisa diferente, mas acho que não muda muito em relação ao que já é feito hoje em dia, né, Matheus? Que é a tentativa de introdução precoce do SGLT2 no paciente internado. Inclusive, a gente teve uma discussão recente, né, de atualização sobre tratamento de C, em que a gente justamente pesou muito a mão. Tente começar todas as classes no paciente internado, porque em 4 semanas isso vai fazer diferença, pelo menos no desfecho em 6 meses desse doente. E SGLT2 internado, tá aqui mais um estudo que, entrando na meta-análise, corrobora para a possibilidade de fazer esse mais brevemente. Ou seja, nosso podcast de um mês atrás ainda está atualizado. Está atualizado, exatamente. Não envelheceu mal nosso podcast, graças a Deus. Bom, aproveitando o gancho da IC, vou para mais uma polêmica que a gente vai passar um pouquinho mais rápido, porque talvez a gente discuta ele mais pormenorizadamente em outro momento, que foi o DIGIT-HF, que ele tentou avaliar justamente o uso de digitoxina em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Esse concorreu ao post de mais legal, né? Esse também. A digitoxina, não confundam com digoxina, são 2 glicosídeos cardíacos, mas não são a mesma molécula. A digoxina a gente ainda tem no Brasil, a digitoxina a gente já teve, mas com o menor uso de glicosídeos cardíacos há décadas aqui no país, ela acabou saindo de circulação e tem mais disponível principalmente em países europeus. Esse estudo, inclusive, foi europeu, foi na Sérvia e na Alemanha, os principais países que ele foi avaliado. Qual que é a diferença das moléculas, né? A digoxina tem mais excreção renal, a digitoxina mais excreção hepática. A meia-vida da digitoxina, por ser excreção hepática, é muito maior e a digoxina menor. Então, pelo fato de ser excreção renal, a digoxina intoxicava muito mais pacientes com alteração da função renal.
mais a meia-vida mais longa, também piora em relação à intoxicação para pacientes que teriam que suspender a droga mais precocemente. Então tem essa diferença farmacodinâmica desses dois cenários. Então qual que foi a ideia aqui? A gente colocou a população estudada, foram 1.200 pacientes que tinham disfunção ventricular abaixo de 40%, em classe funcional 2 para frente nesse cenário. Começou com a intervenção da digitoxina em doses baixas de 0,07 miligramas por dia, que era ajustada de acordo com o nível sérico, que era dosada pelo menos 2 vezes por mês, se não me engano, versus um placebo, que era sempre adicionado à terapia de diretriz. O que é muito esquisito? Por que a gente voltou a falar de digitoxina se a gente tinha o DIG Trial lá nos anos 2000, 1999, 2000, que era em cima de um tratamento para IC que não era tão otimizado, não tinha INRA ainda, né? Não tinha sacubitril/valsartana, não tinha SGLT2, e o DIG Trial não conseguiu mostrar benefício de mortalidade e internação naquela época de uma terapia que já não era tão otimizada. A gente volta a testar uma molécula semelhante numa terapia que estava otimizada. Grande parte dos pacientes usavam a terapia quádrupla que a gente estava propondo aqui para insuficiência cardíaca. Então, o porquê que foi testado isso de novo? Mas, essa é a intervenção. Qual que era o desfecho? Morte por todas as causas e hospitalização. Então, a gente fez composto por dois parâmetros diferentes. O segmento era de 36 meses. E o que a gente teve de resultado? Que a redução de risco combinado de morte e internação foi favorável ao grupo da digitoxina. Foi um P no limite, ele foi de 0,03, né? A gente tem que lembrar que tem que ser abaixo de 0,04. Quando a gente faz a avaliação pormenorizada, a gente tem uma diferença de eventos baixa de 10 entre do grupo intervenção e do grupo não intervenção. E o estudo foi underpowered, né? Ele teve virtualmente metade do número de pacientes que ele deveria ter randomizado para tentar alcançar os desfechos que ele esperava encontrar, tá? Então, colocando tudo isso de lado, o final é que o desfecho primário composto foi atingido. Qual outro ponto de atenção que, inclusive, está no próprio artigo, tá? Quando a gente vê as curvas de mortalidade e internação, no segmento de até 36 meses, que é o que eles propôs a ver, elas estão razoavelmente abertas, o P é de 0,03 no limite ali, mas houve diferença estatística. Quando a gente mantém o segmento para depois e segue até 50, 60 meses, acho que é o último segmento que tem nos quadrinhos, as curvas se juntam de novo, nos dois desfechos. Só que não foi o que o estudo se propôs a avaliar, então ele veio como positivo. Mas para quem está avaliando o estudo possivelmente underpowered, com menos eventos do que ele se propôs, menos inclusão do que ele se propôs, e com um segmento estendido maior, que não foi publicado ainda, aparentemente não conseguiu significância estatística. Então, todos esses pontos para a gente ter atenção na hora de ficar pensando que a gente vai voltar a ter digitoxina, e, de novo, parece que é um benefício possivelmente relacionado à molécula de digitoxina, que não está disponível no Brasil, então não vai começar a digoxina à torto e à direito para todos os seus pacientes portadores de C. Lembrando que a digoxina ela pode ter seu lugar, inclusive, apesar dela ter seus sérios problemas em relação ao seu nível sérico, a excreção renal e tudo mais, ela tem o seu valor, né? Eu acho ainda que ela é subutilizada. Não que ela deva ser muito utilizada, tá? Mas eu acho que a gente criou muito medo da digoxina com o passar do tempo. Acho que não foi medo, na verdade, a gente não criou experiência, né, Matheus? A nossa geração, não usa. Não tem medo porque a gente não viu efeito colateral, mas a gente também não viu benefício clínico porque a gente pouco usou. Exato. E então é por isso que a gente já teve um episódio de digoxina, que eu e você fizemos, Exatamente. Inclusive. Massa. Mas agora que vai ser muito mais encorpado, com a presença de um excelente convidado especialista no tema, que conversou com a gente na SOCESP, e agora para poder falar de digoxina e da digitoxina também, junto com o especialista Plínio e o Diandro. Então, nas próximas semanas, vocês vão ter tudo sobre a digoxina, onde a gente está hoje, como usar, para quem usar e o que a gente pode esperar da digitoxina. Então, vai ser um assunto muito interessante para você ter daqui a algumas semanas. Maravilha. Aproveitando que você falou em Plínio, Matheus, e não vou deixar nem ele nem o Will de lado aí, falar um pouquinho de miocardiopatias. Tá? Temos que fazer a menção, já que a gente mencionou a Raquel na arritmia. Exatamente, não podemos deixar de lado. A Maju, a Fernanda, a gente acabou não falando nada. O Vitor está representado aqui nos estudos de IC que a gente acabou de falar, tá bom? Com certeza. Mas pelo menos de miocardiopatia, para não... Foram estudos... Por que a gente não está falando deles de primeira, né? Porque foram estudos que não foram publicados ainda, são estudos fase 3, tá? Mas o que eu separei aqui, que eu achei mais interessante da gente falar, foi o MAPLE-HCM, né? Que era o que foi a proposta. Foi testar o uso de aficantem em pacientes que eram sintomáticos com miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. A gente teve um estudo muito semelhante que justamente propôs testar o mavacantem em pacientes que eram sintomáticos, mas com miocardiopatia hipertrófica não obstrutiva, tá? Que acabou tendo um desfecho negativo, mas o estudo com aficantem justamente propôs em pacientes que eram obstrutivos, que tivessem um gradiente via de saída maior do que 30 ao repouso, ou maior que 50 com teste provocativo, e fração de injeção acima de 60, se poderia haver junto com o uso de metoprolol, então aficantem mais metoprolol versus metoprolol e placebo, se poderia haver uma mudança no VO2 pico de consumo de oxigênio, ou seja, um desfecho que também não é de mortalidade e internação, mas que pode traduzir uma melhora de tolerância aos esforços e eventualmente qualidade de vida. E o final foi que o segmento depois de 24 semanas foi positivo, houve uma melhora do VO2 pico nos pacientes utilizando a aficantem. Lembrar que o estudo fase 3, o que
autoriza a gente a seguir o estudo e eventualmente pensar em desfechos mais importantes a longo prazo. Eu acho que o Odyssey, né, ele estava sendo muito esperado, né, Rossi? Na expectativa de usar o Mavacantem lá no início da doença. Exatamente, ampliar o uso dele, né? Não só nos obstrutivos. Então, infelizmente, a gente não teve essa resposta, então a gente ainda não sabe exatamente qual momento que esse paciente vai mais se beneficiar, até o momento, o Mavacantem, o Aficantem que tá vindo aí para pacientes com miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, é a droga do momento, sem dúvida nenhuma, e o Aficantem tá mostrando isso também, que tá vindo para ficar de igual para igual com o Mavacantem. Exatamente, essas moléculas que atuam sobre a miosina, talvez tenham um benefício realmente no pacientes que são obstrutivos, né? Talvez não seja a molécula que vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes que não tem esse gradiente tão alto assim, mas enfim, fica mais uma molécula disponível aí e possível para a gente estudar e avaliar se é viável do ponto de vista de uso populacional. Ainda estudo fase 3. Inclusive, como estamos muito atuais, é engraçado que esse podcast a gente tá mais jogando para podcasts anteriores ou podcasts futuros, né? Então, exatamente. A gente teve recentemente revisitando, né? o podcast de redução de terapia septal na miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, do Will, da Raquel, com o Dr. Bruno Valdigem, que falaram sobre todas as terapias possíveis, inclusive a medicamentosa como a Mavacantem, tá? Então a gente falou muito bem, até a experiência clínica de conseguir importar uma Mavacantem que o Dr. Bruno falou pra gente. Então esse episódio também tá imperdível, sem dúvida. Não é coisa de outro mundo, já tá começando a existir aqui no Brasil, né? Então é importante que a gente teste justamente porque é uma população que era subtratada, né, Matheus? A gente propunha que o uso de beta-bloqueadores poderia melhorar a qualidade de vida, mas aparentemente o Aficantem, o Mavacantem em monoterapia sem o beta-bloqueador associado só ao placebo pode também ser uma alternativa para esses pacientes, ainda um custo bastante elevado, né? A gente precisa de vários pormenores para conseguir chegar a isso na ponta do iceberg ali no paciente na via final, mas se a gente não testar, a gente nunca vai descobrir e nunca vai ter acesso a essa droga. Excelente, Rossi. Bom, acho que a gente tá finalizando e eu queria trazer outra polêmica, isso digo assim. Bom, falar de prevenção, Rossi, é muito difícil, né? Porque a gente é muito ansioso para conseguir mostrar que a gente atuar firme na prevenção cardiovascular, a gente consegue reduzir desfecho. E eu acho que ninguém tem dúvida, tanto médico quanto paciente, se você perguntar individualmente, que a abordagem no consultório visando prevenção desse cardiovascular, ela é sem dúvida efetiva, tá? Mas quando a gente está falando do ponto de vista populacional, entre saúde pública e fazer rastreio populacional, custo-efetividade, isso não está muito bem claro, tá? Em que momento que eu devo começar a sair fazendo exame a rodo, quais são as consequências de overdiagnosis, isso é muito importante até para pautar nossa decisão no consultório, quando definir quais exames a gente vai pedir para o nosso paciente, tá? Então a gente teve o DAN-CAVAS 2. E qual que é o contexto por trás disso? A Dinamarca, ela tem um excelente banco de dados, né? Então ela traz muitas informações relevantes sobre esses estudos populacionais de muitos pacientes. E a gente teve, alguns anos atrás, 2022, o DAN-CAVAS 1, que ele pegou pacientes mais idosos, 65 a 74 anos, e randomizou eles para fazer o screening de doença cardiovascular. Fazia score de cálcio para todo mundo, rastreava aneurismas de artérias grandes, como de aorta, por exemplo, índice de tornozelo braquial e rastreio de arritmias como FA, tá? Então, nesse DAN-CAVAS 1, não teve diferença do desfecho principal, mas mostrou que por um P de 0,06, uma tendência de reduzir mortalidade. Então foi por pouco que a gente não conseguiu nessa idade reduzir mortalidade. Na população geral, né, Na população geral de 65, 75 anos. Exatamente. O único critério aí, o crivo era a idade. Então não é paciente com doença cardiovascular, não era paciente com IC, não era paciente DAC. Não, era paciente, ponto final. Exatamente. Então o DAN-CAVAS 2, ele quis pegar pacientes mais jovens. Pacientes de 60 e 64 anos. Então foram 30 mil homens que foram randomizados 1:4, ou seja, 1/4 desses pacientes tiveram um cuidado intensivo entre rastrear todo tipo de doença cardiovascular, todo tipo, essas que eu citei, o mesmo DAN-CAVAS 1, tá? E viu se tinha benefício ao longo desse acompanhamento de 7 anos em reduzir desfecho. E aí que veio o balde de água fria. Eu não consegui ver diferença e nem chegar perto, igual no DAN-CAVAS 1, de redução de desfecho composto de eu fazer essa investigação agressiva. Tá? Lembrando que tem série de pontos a serem observados, estudo aberto, estudo populacional, certo? Mas a gente tem que levar isso em conta na hora de pensar em estratégias de custo-efetividade. Exato, e a torto é direito, né, Matheus? Não é para todo mundo, eventualmente a gente tem que tentar pelo menos algum screening, algum nicho pra gente pensar em começar a fazer a avaliação desses pacientes. Você falou muito bem, né? Quando a gente faz estudo a nível populacional, sempre é um problema. Por quê? A gente acabou de falar de alguns estudos underpowered, né? Que é a população selecionada para aquele tipo de doença que a gente esperava encontrar desfecho. Já alguns estudos não apresentaram o número de desfechos que a gente esperava. Imagina uma população geral que nem tá com screening primário para o que você está estudando. Então, Exato. O número de desfechos é difícil da gente alcançar. E o segmento tem que ser muito longo justamente por conta disso. A gente acabou de falar alguns de 1 ano, 24 semanas.
Aqui, por 7 anos, a gente não conseguiu alcançar o que você Inclusive, gostaria. a proposta era acompanhar por 10 anos, tá? Mas não foi possível. E alguns detalhes desse estudo... Na Dinamarca, né? Na Você não tá falando de Dinamarca, acompanhar por 10 anos na América do Sul, né? Ou seja, imagina a dificuldade de fazer esse segmento. Exatamente. E veja só, estamos falando da Dinamarca, e isso tem algumas mensagens muito importantes, viu, Rossi? A primeira delas é que a aderência ao tratamento proposto após o screening foi de 62%. Ou seja, mesmo no ensaio clínico, eu tive uma aderência muito baixa, tá? Então, pô, será que eu tô realmente questionando o rastreio como política pública que realmente não funciona? Ou a terapia de tratar quem precisa? Porque isso aí a gente já sabe que funciona, sabe? Exato. Então, ó, a aderência foi 60%. Então, se realmente fazer o rastreio não funciona, porque talvez as pessoas não estão aderindo, né? Mas se a gente conseguir melhorar a aderência, será que eu não melhoro? Outro ponto que entra em contraste, né? Qual que é o problema de eu fazer exame em todo mundo? O overdiagnose também tem problema. Que nesse estudo, eu não consegui reduzir desfecho isquêmico, mas eu aumentei sangramento às custas de aumentar a intervenção, tá? Então, apesar de eu não conseguir melhorar desfecho, eu aumentei sangramento, tá? Então, isso é muito importante. Então, temos que tomar cuidado nesse overdiagnose famoso aí, da gente tentar procurar tudo em todo mundo, que às vezes a gente vai começar a prescrever medicações que talvez eles não precisariam. Com certeza, Matheus. Inclusive, você falou, né? A população escandinava tem muitos dados, é muito bem estudada, eles conseguem produzir estudos grandes como esse para prevenção. Teve um outro estudo, vou só citar ele aqui porque eu achei a intervenção muito engraçada, né? Pacientes pós-síndrome coronariana aguda, rastreio para H. pylori para ver se a erradicação de H. pylori poderia melhorar desfecho de sangramento desses loucura pacientes. isso, né? Fala sério. Cara, é tão bem documentado os dados que eles têm lá que eles começam a testar coisas que você não imaginaria que seria possível, né? Mas houve esse estudo desse congresso atual da E a resposta é não, tá? Eu rastrear H. pylori no paciente com infarto. Não fez sentido. Não tem diferença de redução de desfecho. Rossi, acho que a gente conseguiu, né? Mais uma vez trazer em uma hora as principais mensagens do Congresso Europeu e funcionando como meio de campo, né? Jogando para episódios anteriores, jogando para episódios futuros. O que quer dizer que o Congresso foi bem abrangente aí nesse cenário de tentar validar estratégias anteriores e pensar no futuro de coisas que ainda estão para ser estudadas, né? Eu achei muito legal, foram muitos trials feitos aí e tentamos também prestigiar todo mundo da 12 aí, cada um com a sua especialidade aí, espero que faltaram alguns, né? Marcão, Maju, desculpa, vocês estão aqui no meio também. Mas Marcão, você tá aqui, se eu falar a mesma coisa, então fica aí, mas a Maju realmente a gente ficou em falta. Exatamente, até o Congresso deveu um pouco em relação à imagem, tá? E acho que fica a mensagem, Rossi, que a nossa missão é exatamente essa, é fazer um panorama geral para você saber do que conversar quando alguém perguntar da ESC, saber o que aconteceu, mas realmente, para aprofundar nos resultados mesmo, seriam horas e horas aqui para falar de cada tema, então a gente vai fazer isso em episódios separados, como a gente tem feito nos últimos 4 anos. Com certeza isso. Rafa, eu achei que o Avicantem não tem nada a ver com o que você falou do estudo, é uma droga que não vai existir. Ótimo, a gente tá aqui justamente para ouvir o que vocês acham e debater sobre isso. A gente gostaria muito que vocês colocassem aqui nos comentários e a gente trazer isso como pauta nos próximos episódios. Com certeza, gente. Muito obrigado por ter aguentado a gente por mais uma hora, muito obrigado por ter feito a cobertura de todo o congresso com a gente, ter acompanhado todo a ESC. Foi sempre um trabalho enorme que a gente tem, mas é muito gratificante quando a gente chega aqui com o resultado final e ver todo o esforço pagou, né? Se pagou e foi incrível. Achei muito, muito, muito boa esse final de semana. Com certeza. Compartilha esse episódio com esse colega e deixa sua avaliação aqui pra gente, é muito importante. Muito obrigado. Valeu.